Há várias formas de analisar A Mulher Rei, filme protagonizado pela sempre gigante Viola Davis, aqui dirigido pela Gina Pryce Bythewood e com o roteiro de Maria Bello e Dana Stevens. Das várias formas que se tem de analisar esse filme, eu vou me apegar a duas. Em uma, eu vou observá-lo através da ótica de um drama histórico, e na outra, como um filme de ação propriamente dito. Enquanto drama histórico, ou épico histórico, enfim, o filme é uma bagunça. Além de uma salada de anacronismos, também faz o temível revisionismo histórico. Supostas falhas historiográficas não foram preenchidas como esse filme tenta vender, como ele sugere principalmente ali no início. Na ânsia de fazer o excelente e importante contraponto a uma Hollywood que sempre usou homens brancos quando ia falar de força, de batalha e de ação, eu não posso aceitar a falta de amarras para com essa história que também vai sendo tocada. Ah, mas em outros filmes, PH, isso sempre aconteceu. Ok, concordo. Mas eu tô analisando A Mulher Rei e, por hora, só posso falar sobre ele. Nanisca, a protagonista, fala pra Navi, que também assume um certo protagonismo no passado do filme, ela fala que não basta ser, precisa ser melhor. E isso eu aplico também aqui. Quando se vem com um tema tão complexo, não basta ser, precisa ser melhor. E são temas muito complexos. Escravidão, a questão da representatividade feminina, negritude, África, são temas muito densos, então não basta colocá-los. Se você colocou, seja melhor, porque para mim, pelo menos, são temas caríssimos que não podem ser feitos de qualquer maneira. O reino colocado aqui em questão foi mal retratado. Trouxeram uma espécie de lenda para fazer o filme, mas ainda assim o reino Dalmé também foi contemplado e tentaram explicar, bem como também levantar temas a partir dele para que a trama ganhasse força, para que a trama ganhasse estofo, que é quando as coisas se complicam. Sem entender a proporção entre ficção e realidade, o filme repete outros estereótipos hollywoodianos e fere, quanto mais, a historiografia. De fato, o reino de Dalmé foi condescendente com a escravidão. De fato. Inclusive, havia um brasileiro nesse meio. Essa discussão, que destrói a parede do maniqueísmo, é complexa demais para virar obra do bem versus o mal. Quem for pensar essa questão da maneira mais superficial que o filme aborda ali no caso, acabará caindo em várias pegadinhas anacrônicas e poderá gerar ideias literalmente erradas sobre aquela situação. Ah, então foi uma disputa daquele... Não, aí não. Não brinque com isso, tá? De novo, são assuntos caros. Nanisca venceu o auxílio intelectual e também o auxílio braçal para o rei Gezo romper com os escravagistas, o que é lindo, porém não é sustentável quando a gente olha para o que é aceito pelos historiadores sobre o reino de Dalmé. E eu não estou falando da lenda do exército de mulheres. Não é isso. Para que uma lenda seja aceita, não é preciso decretar um rompimento histórico. Não é preciso. E isso eu atribuo à problemática sempre presente de Hollywood cair no fácil maniqueísmo, esse lance do bem versus mal que eu já falei. Doa quem doer, muitas vezes ela faz isso. Fira quem ferir, ela continua fazendo isso. Até quando tá com outras intenções, digamos assim. Vender o escravagista do bem versus o escravagista do mal é outra vontade imparável de até mesmo dentro de um contexto já maniqueísta criar mais maniqueísmo ainda, a fim de justificar subtramas que servem apenas para adicionar minutos ao filme, nada mais do que minutos. Importante dizer, eu só tô fazendo essa primeira ótica porque o filme se vendeu dessa maneira. Caso tivesse vendido melhor a ideia de lenda, ou mais do que isso, tivesse vendido a alegoria, como faz, por exemplo, Pantera Negra, essa primeira ótica não caberia de forma alguma. Mas aqui, ao se vender como épico, cabe. Do ponto de vista da ação, que é o segundo ponto de vista que eu vou trazer, A Mulher Rei é um filme desequilibrado, tem seus altos e baixos. O primeiro ato é incrível, é impactante sobre vários aspectos. A batalha inicial convence que aquelas mulheres são fora de série, e a chegada delas ali no palácio vende a ideia de um contexto no qual elas são respeitadas. E por isso, a gente também que está assistindo deve respeitá-las. Os treinamentos, por mais repetitivos e rápidos que sejam em alguns momentos, entranham mais ainda essa ideia de força e altivez, mesmo quando vai para a questão política. É fácil entender como aquele povo precisa daquelas mulheres, e como o próprio exército vê naquelas guerreiras talvez o seu pilar mais forte. E aí o contexto macro é muito bem estruturado a partir disso, só que por outro lado o contexto micro começa a ficar frouxo pelo que eu vou falar agora. Nanisca é uma protagonista que aparentemente precisa de causas muito pessoais para avançar diante dos seus conflitos. O roteiro vai no conveniente.
dá causas pessoais dela para com o rei, dela para com a coadjuvante que emerge, né, como protagonista, dá causas pessoais para ela diretamente com o vilão da história. É como se tudo girasse em torno da Nanisca, o que faz a história que se vende como épica parecer, sei lá, uma visão super isolada da personagem. É o mundo de Nanisca. Aí o filme fica menor, fica íntimo demais. Não à toa, o desequilíbrio da ação aparece a partir daí. Uma grande batalha no começo é acompanada de outra grande batalha apenas na virada pro terceiro ato e depois outra no final. Esse meio aqui é Nanisca, Nanisca, Nanisca e o fato de que todo mundo tem um problema com ela. Esse meio tempo entre uma coisa e outra é quando o roteiro para totalmente e nos convida ao drama. Dele surge muito bem a personagem de Thuso Mbedu, que é a nave, enquanto Viola Davis, pra mim, se desconfigura ao não achar um meio termo ali na sua atuação. Nave é uma personagem fácil de transparecer que era aquela menina birrenta e agora é uma grande guerreira. Quando ela chega nesse status, ela mantém tudo o que vimos ela ser nessa jornada e mostra o somatório como resultado. Nanisca, a personagem da Viola Davis, não. Ou é forte e intensa, ou é dramática em exagero. Às vezes até melosa em alguns momentos. É fácil perceber isso quando se acompanha muito bem a carreira de uma Viola Davis, acostumada com papéis mais sólidos, mais retos, mais taxativos. Quando demonstra dor ou força a partir do drama puro, ela vai bem, como a gente viu no filme Fences, né? Quando precisa de força e ímpeto a partir de personagens mais naturalmente impositivas, como a gente viu em How to Get Away with a Murderer, a voz suprema do blues e as viúvas. A mulher rei, por outro lado, ora ela tá lá, ora ela tá cá. Mas esse centro, essa mistura, não acontece, o que de fato combinaria e muito com uma personagem experiente como a sua, que é uma personagem que vem com um tom de mentora. Então observar esse trunfo aí na aprendiz é pra mim no mínimo estranho. O texto ele pedia sutileza em vários momentos. A atuação não entregou. Isto tudo posto, o filme é inebriante. A trilha sonora abraça e amassa. O ritmo da batalha final também. Então, muitas vezes é isso que vai ficar pra muita gente. Mesmo que as coreografias sejam apenas funcionais, a montagem entrega uma fluidez importante pro olho ficar preso, pro olho ficar atento. O tradicionalismo, mesmo que misturado de várias culturas, né, que isso aí também é outra salada, também é maravilhoso de ver. Se ficar só nas danças, no treinamento, na pancadaria, chuchu. Agora, o fado hollywoodiano em uma obra que tenta se vender anti-hollywoodiana é complicado. O inglês em face ao idioma local, o português americano do brasileiro, a pouca natividade transbordando pela tela, tudo isso faz o filme ser mais uma peça de Hollywood que se agrava quando tenta se antepor a isso. E se você pegar, mas o que importa é a ação, cara. Convido a dar uma olhada aí nos John Wick da vida, porque essa ação aqui é super comum. Na boa, é super comum. Nem sei cadê o sangue. Não tem. E essa questão da natividade que não vem, me estranha, porque a produção é tomada por nativos, mas a direção e os produtores em si não são nativos, né? Mostrando que quem ainda manda é quem influencia na coisa. O que poderia gerar um grande papo, que o próprio filme também faz. Que é essa questão de, entre aspas, o oprimido flertar com o opressor. Quer entender melhor esse meu ponto? Cara, assista Noite de Reis, um filme da Costa do Marfim, em voz, alma e execução. Fica aí a dica. Mulher Rei vai agradar no simples, mas esse filme específico deveria agradar no complexo. E isso ele não conseguiu.